Não existe escolha quando pedem que se negue o único. Tornou-se uma longa batalha. A força do Império Romano contra a indefesa e inexperiente Igreja Cristã. Foi um conflito que durou por quase 300 anos. E os resultados dessa luta contribuíram para formar a civilização ocidental e seu estilo de viver e pensar mais do que qualquer outra influência ou poder. A perseguição e o triunfo da Igreja primitiva. Parte 4. Perseguição. Tudo começou com um carpinteiro camponês da Galileia que disse ao seu grupo de seguidores analfabetos para irem pelo mundo afora, fazerem discípulos e espalharem a notícia da chegada do reino de Deus. Um desenvolvimento importante aconteceu aqui no Jardim de Getsemane. Aqui, Jesus teve que decidir se seguiria adiante e enfrentaria a cruz ou se voltaria atrás. Ele seguiu adiante. Depois, seus seguidores também teriam de decidir se estavam dispostos a enfrentar suas cruzes como seguidores de Cristo. Nesse programa, nós veremos a perseguição nos séculos iniciais da Igreja e tentaremos entender por que este grupo, cujo lema era o amor, representava tamanha ameaça ao poder de Roma. Meus colegas Russell, Jane e Nigel se juntarão a nós agora de Lyon, na França, um local de perseguição para a Igreja Antiga. Agora é melhor esclarecer uma coisa. Os cristãos não estavam sendo perseguidos em todo lugar e a toda hora. Não, as perseguições eram esporádicas e com intervalos entre elas. Elas variavam em intensidade. E elas não aconteciam no Império inteiro. Aliás, a maioria era local. A primeira perseguição pelo Império todo só começou no ano 250. Muitos pagaram com a própria vida. E alguns procuraram o que consideravam o privilégio do martírio, dar a vida para o Senhor que havia dado sua vida por eles. A Igreja Antiga pregava que os cristãos não deveriam procurar o martírio e que ele não devia ser glorificado. Mas não deveria ser evitado se significasse negar a fé. E havia aqueles que achavam que era melhor negar a fé do que perder suas vidas. Tertuliano, um líder da Igreja primitiva, exclamou: todas as suas crueldades não conseguirão nada. Nosso número cresce à medida que nos destrói. O sangue dos cristãos é a sua semente. É claro, não sabemos realmente se isso era verdade. Sim, é verdade que algumas pessoas se tornaram cristãs quando viram como os fiéis estavam prontos para suportar torturas terríveis e morrer por sua fé. Mas a maioria das pessoas encarava essas execuções como diversão para o público. E viam os cristãos como esquisitos e mal informados. Lembrem-se, esta era uma sociedade que adorava esportes violentos e sangrentos. Mas pode-se dizer que se não fosse por essas perseguições, a Igreja talvez não sobrevivesse. E as medidas que foram usadas para se tentar exterminar a nova fé acabaram sendo a base para seu triunfo final. Jesus era judeu, como seus primeiros discípulos. Assim, o cristianismo começou como uma ramificação do judaísmo. Mas os ensinamentos radicais dos seguidores do caminho, como eram chamados, causaram profundas divisões e hostilidades. Os seguidores de Jesus não se esforçavam em serem sutis. Eles o proclamavam o Messias judeu prometido e se consideravam a nova Israel, mais ainda, a verdadeira Israel. Aliás, nos primeiros 3 séculos, foi primeiro e principalmente o poder de Roma que ameaçava a sobrevivência do pequeno, mas forte movimento cristão. Desde o começo, tornar-se um cristão era um negócio arriscado, um passo que significaria desaprovação social e que poderia significar prisão, perda de propriedade, tortura e até morte.
Paradoxalmente, apesar de ser esperado pelos cristãos, para o Império Romano era incomum. Incomum ter mártires religiosos, porque a maioria das religiões era somente tolerada, e a maioria das pessoas mantinha sua religião no lugar. Mais importante para os cristãos era saber que Jesus Cristo tinha aguentado crueldade, insultos, tortura e a morte vergonhosa de um criminoso na cruz. Ele havia avisado claramente aos seus seguidores que vir com ele como um discípulo significaria carregar uma cruz, e que se o mestre fosse atacado, os seus discípulos também seriam atacados. A primeira perseguição ocorreu com o cruel e possivelmente insano imperador Nero. O grande incêndio de Roma arrasou 10 dos 14 bairros da cidade em 64 DC. Espalhou-se o boato de que Nero tocava a harpa enquanto Roma queimava. Suspeita-se ter sido ele o causador do terrível incêndio. Assim, Nero precisava de alguém em quem colocar a culpa, e ele escolheu os cristãos. O historiador Tácito, que não simpatizava pessoalmente com os cristãos e achava sua fé uma superstição mortal, nos dá um relato em seus anais. Houve várias tentativas de disfarce. Não se conseguia esquecer a ideia de que por trás do grande incêndio estava o próprio Nero. Ele precisava de um bode expiatório. Então escolheu um grupo, famoso por seus atos abomináveis. Os cristãos. Seguidores de uma superstição mortal. Aqueles que se diziam cristãos eram presos aos milhares. Eles eram condenados, não só pela acusação de serem incendiários, mas pelo ódio pela raça humana. Eram insultados, despedaçados por cães e pregados em cruzes. Nero até os usava como tochas humanas para iluminar seus jardins. E enquanto essas pessoas estavam recebendo severas punições públicas, era inevitável sentir pena deles. O castigo estava fora de qualquer proporção do crime. Eles foram destruídos impiedosamente para descarregar a crueldade de um homem. Domiciano levou a sério a ideia da divindade do imperador. Ele se alegrava por ser chamado de nosso Deus e Senhor e usava a frase para se referir a ele mesmo. Durante seu reinado, era obrigatório oferecer incenso para o gênio do imperador. Mas como isso estava imposto no sentido religioso, os cristãos se recusaram a fazer a oferenda. A perseguição que resultou desta vez foi seletiva e restringiu-se principalmente à Ásia Menor e a Roma. Trajano era um governante respeitado, considerado como um dos melhores imperadores. E nós temos uma visão valiosa e interessante da vida da igreja através da correspondência entre Trajano e Plínio. Vamos assistir a um diálogo baseado nessa correspondência. Senhor Imperador, trago-lhe uma mensagem do governador Plínio, que busca sua opinião num assunto urgente. Ah, é mesmo? E o que é exatamente? O governador pergunta como prefere que ele trate os cristãos. O que é que tem sido feito até agora? Se reconhecem que são cristãos, ele os ameaça de castigo, dá-lhes 2 ou 3 chances de mudarem de ideia. Se não mudam, são executados. Ah, então qual é o problema? O governador está preocupado por causa do grande número de casos contra cristãos. Quando recebemos acusações anônimas dando o nome de cristãos, nós os prendemos. Se ele se dispõe a amaldiçoar Cristo, porque ouvimos que nenhum cristão verdadeiro faz isso, e também a rezar e venerar as estátuas de nossos deuses, nós os libertamos. Os acusados são de todas as idades, todas as classes e de ambos os sexos. Precisamos detê-los antes que seja tarde. Que seja tarde? Temos que detê-los antes que sejam muitos. Os templos já estão quase abandonados.
A religião de nossos ancestrais está em declínio. A renda extraída de nossas cerimônias está diminuindo. Se nos mexermos agora, podemos impedir esses cristãos. Está bem. Aqui está a minha resposta. Parabenize o fiel Plínio pelo modo como agiu no caminho certo. Diga-lhe que nós não podemos estabelecer regras específicas nesta questão, mas há uma coisa. Não deixe que ele admita acusações sem a presença do acusador. Sim, senhor imperador. E não saia procurando cristãos. Se alguém for acusado de ser cristão, então ele deve ser condenado e castigado. Entendeu? E também deixe claro, os acusados de serem cristãos, se negarem, se estiverem dispostos a ajoelhar e adorar nossos deuses, então devem ser libertados. A carta de Trajano a Plínio foi uma tentativa de proteger os cristãos de procuradores e governantes exagerados como o próprio Plínio. Não os procure, não os persiga, não os castigue, a não ser que sejam comprovadamente criminosos contra o Estado romano. Não os torture. E, acima de tudo, não haja segundo informações anônimas. Faça o que é correto segundo a lei romana, mas não faça nada além disso. Era uma espécie de proteção para os cristãos. Adriano foi um dos imperadores romanos mais competentes e continuou a política de Trajano. As perseguições eram ocasionais e em resposta a pressões locais. Talvez Adriano tenha servido para restringir a ação daqueles que preferiam atacar os cristãos. Um documento conhecido como Restrito de Adriano, datado por volta do ano 125, exigia que um acusador apresentasse provas contra os cristãos para que qualquer castigo pudesse ser aplicado. E aqueles que trouxessem acusações vazias receberiam um castigo ainda maior. Antonino Piu pode ter dado um certo nível de proteção aos cristãos, pelo menos em alguns casos. Contudo, foi em seu reinado que ocorreu um martírio que deixou uma das mais fortes lembranças da história da Igreja. Foi a queima do venerável Policarpo, de 86 anos, um discípulo do apóstolo João em Esmirna, na Ásia Menor. Marco Aurélio foi mais um dos bons imperadores e um distinto filósofo estoico, mas ele via o cristianismo com desdém. Sob seu reinado, o império sofreu uma série de desastres naturais, inundações, incêndios, terremotos e pestes. Havia um clamor popular para que o sangue cristão fosse sacrificado para agradar os deuses. Então, Marco Aurélio aprovou uma perseguição terrível no ano de